Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as conversões de unidades das grandezas elétricas, um assunto muito importante e que todo profissional precisa dominar e entender muito bem como funciona. Então já vai deixando o seu like agora, porque eu tenho a certeza que você vai gostar muito dessa aula. Eu já tenho uma aula onde eu faço uma introdução sobre o assunto, respondendo ao inscrito do canal, mas lá eu só falo sobre a unidade quilo, explicando como é que funciona. E muita gente pediu para fazer as outras grandezas também, as outras unidades. Então nós vamos fazer, eu preparei essa tabela aqui para a gente entender bem direitinho. Então a partir da unidade principal, que pode ser watt, pode ser ampere, pode ser volt-ampere, pode ser ohms, pode ser farad, qualquer uma das unidades das grandezas elétricas. A partir dessa unidade, nos valores maiores eu tenho o quilo, o mega e o giga, e nas unidades menores eu tenho o mili, o micro e o nano. Tanto menor quanto maior temos outras unidades, mas a gente não vai falar nessa aula porque a gente não usa no dia a dia essas unidades. Então nós vamos se ater principalmente nessas unidades aqui que a gente utiliza no dia a dia. Então eu já vou começar a praticar e aí eu vou te explicando aqui como é que funciona. Primeiramente eu peguei um exemplo de uma fatura de energia elétrica aqui da Copel, do consumo da minha casa. O total de consumo que eu tenho durante o mês é 182 kW. Então eu quero, vamos fazer um exemplo que eu quero saber quantos watts eu consumi, não quantos quilowatts, eu quero entender isso aí. Então aqui eu tenho a unidade de 182 kW. Então, a princípio, eu vou utilizar aqui a minha referência 182 kW. Por que em cada unidade eu tenho 3 divisões? Então, tenho 3 aqui, em todas elas tenho 3. Porque essa unidade ela tem 3 dígitos. Então, vamos pensar. Quando você for fazer o seu cálculo, você pode colocar aqui dentro. Para facilitar, eu vou escrever embaixo, para ficar mais fácil, não precisar ficar apagando toda hora. Então, por exemplo, 182 kW, eu tenho 3 unidades dentro do quilowatt, dentro do quilo, né? Independente da unidade aqui. Então vamos ver aqui, ó. Unidade quilo, 182. Então vou representar aqui, ó, 182. Então 182 kW. Só que eu quero transformar ele em watt, então eu tenho que trazer para qual unidade? A unidade principal, que é o watt. Então o que eu preciso fazer? Preencher as colunas, ou os quadrados, as unidades, os dígitos, com o zero, porque o zero ele só vai aumentar aqui a grandeza e não vai mudar o número. Então vamos lá, 0, 0 e 0, ó, um referente a cada unidade aqui. Então eu já descobri aqui que 182 kW é a mesma coisa que 182 mil watts. Então, essa é a unidade, 182 mil watts. Essa divisão sempre vai ser ou o ponto ou a vírgula. Então, do lado esquerdo eu tenho o ponto, do lado direito eu tenho a vírgula. Como a vírgula a gente não precisa colocar, fica sem, eu considero somente o ponto. Vamos agora pegar outro exemplo. Vamos imaginar a usina de Itaipu. Segundo informações, ela produz 14 mil megawatts por hora. 14 mil. Só que eu quero saber transformar quantos watts ou watts ela produz. Então vamos entender. 14 mil mega. Então a unidade que eu utilizo está aqui no mega. Então eu tenho que preencher a partir dela. Só que esse é um ponto interessante, por isso que eu peguei esse exemplo. É 14 mil. Então eu tenho que começar a preencher sempre da esquerda para a direita para ficar mais fácil. Desculpa, da direita para a esquerda. A maneira ao contrário que a gente utiliza normalmente. Então 14 mil. Temos quantos zeros? Ó, 3 zeros. Ó, tô preenchendo aqui porque é a unidade mega que está a referência lá. Só que é 14 mil. Então acabou as casas aqui. Eu venho aqui, ó. Qual é esse número que eu tenho aqui? 14 mil mega. Tá ok? Aqui nesse exemplo é watts, mas poderia ser outra unidade de medida que é a mesma coisa. Só que eu quero vir para a unidade principal ou a unidade básica, a unidade de referência. Então eu vou preencher os zeros aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela produz... Quanto que ela produz? Watts. Eu nem sei falar isso aqui. Quanto que é? 14 bilhões?
Mil, milhões, bilhões. Você consegue calcular isso aqui? Você consegue imaginar isso aqui? A gente vai ter que pedir ajuda aos universitários, vai ter que chamar um matemático aqui para saber quanto que é isso aqui, porque eu não sei falar isso aqui. Então eu não vou nem me arriscar porque eu vou errar. Então você coloca aqui nos comentários você que é entendido aí de matemática. Mas então imagina, isso aqui é em 1 hora de produção. E aí por isso que tem muita gente perguntando, mas por que não usa sempre a unidade? Por que vai inventar quilo, vai inventar mega? Por causa disso aqui. Agora imagina se a gente tivesse que calcular quanto que eles produzem em um mês, sendo que em 1 hora produz isso aqui, se fosse um mês, não ia caber de tanto zero nesse quadro. Por isso que é muito importante a gente conhecer muito bem a relação aqui das grandezas e saber falar esse número aqui também é bem importante. Outro exemplo que a gente utiliza muito é quando a gente vai utilizar em fontes. Por exemplo, eu tenho uma fontezinha aqui que ela diz que a corrente dela é 850 miliamperes. Aí o que acontece? A pessoa não tem muito conhecimento, ela fala assim, ó, eu preciso de um carregador que tenha 1,5 ampere. Aí ela acha esse carregador 850 miliamperes. Nossa, isso aqui é muito mais. Eu preciso de 1,5 e tem 850 aqui, vai sobrar. Na verdade não, isso aqui é quase a metade do que a pessoa precisaria. Então é importante ela saber. Então 850 miliamperes eu quero entender em relação ao ampere, que é a unidade básica, quanto que vai ser. Então como que eu vou fazer? Eu venho para a unidade miliampere, porque está aqui ó, miliampere. Então quanto? 850. Então eu vou preencher aqui ó, 850. Lembra que cada unidade é referente a um dígito aqui ó, 850. Se eu quisesse transformar em micro, eu deslocaria para lá, mas eu quero em unidade básica, ampere. Então eu tenho que deslocar para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou preencher de zeros aqui, ó. Eu posso, assim, se eu quero fazer um negócio bem assim, não, a regra é essa, eu vou fazer. Eu posso preencher todos, ó. 1, 2, 3. Eu posso preencher para cá, os 3. Só que a gente sabe que na matemática eu não preciso tantos zeros antes da vírgula. Então eu posso deixar um só. Quando eu estou diminuindo, essa divisão, ela representa o zero. Quando eu estou vindo de lá para cá, representa a vírgula, desculpa. Então aqui é uma vírgula. Quando eu estou indo daqui para lá, é ponto. Então às vezes essa divisão vai ser ponto, às vezes vai ser vírgula. Depende do tipo de conversão que você está fazendo. Então aqui é vírgula. Então eu sei que 850 miliamperes, na verdade ele é 0,850 amperes, ou seja, é menos que 1 ampere, menos que 1 ampere. Então por isso que é muito importante a gente conhecer muito bem esse tipo de conversão de medidas. Agora nós vamos falar sobre o capacitor. Eu vou te dar outro exemplo. Veja a imagem desse capacitor de ventilador de teto. Então a unidade dele é 8 microfarad. Então o que quer dizer isso? Esse só vou te dar exemplo, eu não vou converter aqui para não tomar muito tempo. Então esse capacitor é 8 microfarad. Então se eu fosse pegar a unidade principal aqui, o Faraday, olha a distância que ele está, ó, 8 microfarad. Eu quis te mostrar essa unidade para você entender aonde que está, porque senão no dia a dia a gente usa as unidades e a gente não consegue entender muito bem. Então o capacitor é em microfarad, outros é em nanofarad, daí já mais para eletrônica, ou picofarad. Mas em elétrica, normalmente, esses capacitores pequenos vai ser em microfarad, capacitor de ventilador de teto, de equipamentos pequenos. Então esse era só um exemplo que eu queria te passar. Outro exemplo é esse potenciômetro de precisão. Então esse potenciômetro é multivoltas de precisão. É muito utilizado na elétrica também para controlar a velocidade inversor de frequência. Eu até já mostrei um relé de estado sólido que utiliza um potenciômetro desse, só que a referência era diferente. Esse que você está vendo aí, presta atenção que ele é 10 kΩ. Então essa é a resistência máxima dele, 10 kΩ. Se eu quiser transformar em ohms, então tá aqui a unidade ohms. Ele é 10K, 10 kΩ. Como é que eu vou fazer? É a mesma coisa dessa unidade. Tá aqui, ó, a unidade inteira aqui, então é 10. Eu vou preencher daqui para cá, ó, 10, ó. Vamos preencher aqui embaixo, ó, 0, 1. Essa é a unidade inteira, ó. Quiloohms é 10. 10K. Se eu quero saber em ohms, eu vou colocar o ponto aqui e deslocar, e colocar mais 3 zeros. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. 3 zeros. Ou seja, 10 quiloohms é a mesma coisa que 10.000 ohms.
Então não importa a unidade aqui, se é potência, se é corrente, se é resistência, o importante é você saber o prefixo aqui, ó. Qual que é essa unidade e qual é a relação dela em relação à unidade principal. Então eu espero que tenha ficado claro. Se você gostou dessa aula e não deixou o like no início, já deixa agora o seu like aí para ajudar o canal. Também compartilha essa aula no Facebook, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. E eu também vou deixar aqui do lado algumas opções para você assistir de vídeos relacionados. Um abração e até o próximo vídeo.